Pode orar. Senhor e soberano e eterno Deus, a qual na tua presença já nos encontramos, Senhor, por teus servos. Senhor, pedimos agora pelas nossas vidas, pelo que nós vai nos ensinar. Senhor, Senhor Deus, nessa noite que tu possa ser conosco, Senhor, nos ensinando tudo aquilo que necessitamos saber mais de ti, Senhor. Senhor amado, faz com aqueles que estão por vir, Senhor, prece para que possam ouvir a tua palavra, estudar as tuas palavras, Senhor, porque tu é um Deus bom, Deus todo sempre, Senhor, tem sido conosco, Senhor. Senhor Deus, por isso já te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas, pela vida dos teus servos, Senhor, da tua igreja, Senhor, na terra, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os servos teus, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tem feito em nossas vidas, porque tu és fiel, Senhor. Tu é um Deus bondoso e amoroso. Por isso, glória te damos e saudamos o teu nome, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, para a honra e glória de tudo, Senhor, nosso Deus, Senhor. Obrigado, Pai amado. Obrigado. Dai-nos ensino abençoado nessa noite, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, aqui nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Ontem na igreja estávamos estudando Apocalipse e depois da aula uma mãe perguntou quanto tempo vai levar esse estudo. Eu disse, Apocalipse são 22 capítulos, vai demorar um pouco. Então, o nosso estudo em Atos são 28 capítulos. Então, vamos levar várias semanas, vários meses estudando. E eu quero começar hoje dizendo que eu não tenho pressa, né? O que importa temos que aprender. Então, não queremos correr. Eu tenho até coloquei o esboço no grupo. A ideia hoje é concluir o capítulo 1, mas se a gente não consegue, se tem dúvidas ou perguntas, observações, fiquem à vontade que a aula é nossa. A surpresa que eu tenho para vocês é que, pelo menos durante várias aulas, eu tenho aqui já preparado aqui um teste, uma prova da aula anterior. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu iria dar a prova por escrito e cada um iria responder e depois iríamos corrigir juntos. Mas, na nossa aula virtual, eu achei que poderíamos fazer essa prova oral. Então, eu vou colocar aqui as perguntas e quem quiser responder, pode responder, é fácil, porque é só sim ou não, tá? Deixa eu colocar aqui. São 10 perguntas baseadas na aula anterior, na nossa introdução. Está todo mundo vendo? Sim. Então, nossa primeira pergunta é: foi Mateus quem escreveu o livro Atos dos Apóstolos, sim ou não? Não. Não. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi? Paulo. Não. Não. Lucas, doutor Lucas. Não, foi Lucas. Isso, companheiro de Paulo. Paulo aparece no livro. Acho que o nome de Lucas nem aparece no livro, mas nós Não. acreditamos que foi Lucas o autor, o mesmo que escreveu, Lucas escreveu Atos. Número 2. O livro Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, pois mostra como o Espírito de Cristo atua em seus discípulos. Sim ou não? Sim, muito bom. Número 3. O livro Atos dos Apóstolos foi escrito para Teófilo. Não. Então, vamos abrir Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler? Francisco, pode ler? Posso. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, esse também vai a Teófilo, né? O primeiro livro foi a Teófilo, esse também vai a Teófilo. É claro que também serve
para nós hoje e para Com certeza. os irmãos ao longo dos anos. Número 4, o livro Atos dos Apóstolos fala sobre o grande crescimento da Igreja de Cristo no primeiro século. Sim. Não. Sim. Fala, grande Eu crescimento. diria que sim, né? Que o Evangelho vai Sim. crescendo. Sim. Eu penso que sim. Nos Aham. apóstolos. Então, a igreja, vamos ver o crescimento da igreja nesse livro. Número 5. O autor de Atos foi um companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Eu não sei, eu tenho dúvida, mas eu acho que foi, né? Foi, porque nós vimos semana passada aquelas passagens onde ele fala nós, né? Nós pegamos do barco, Sim. nós fomos aqui, nós fomos ali, né? Ele Realmente, sim. estava lá também. Estava junto, sim. Número 6. O livro Atos dos Apóstolos fala em detalhes sobre a vida de cada um dos 12 apóstolos. Não, Não. Nós não. falamos Não. semana passada que o livro fala principalmente sobre dois. Quais são esses dois? Pedro nos primeiros capítulos e depois Paulo. Isso, Pedro e Paulo, que é aqui a próxima pergunta. Vamos acertar a sétima, né? Os dois apóstolos que mais aparecem são Pedro e Paulo. Sim. Pedro e Paulo. Uhum. Número 8. As pregações no livro Atos dos Apóstolos são muito importantes. Com certeza. Sim. Nós vamos ver isto ao longo das aulas, que nesse livro tem várias pregações. Número 9. O livro Atos dos Apóstolos relata os fatos históricos fielmente, Sim. verdadeiramente, honestamente. Sim. Sim. Uhum. E a última pergunta aqui é: no início do livro, todos se encontram na cidade de Jerusalém. Não sei, acho que não. É sim, Jerusalém. Até o nosso esboço do livro está em Atos 1:8, onde diz: vocês receberão o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Sim. Né? E nós falamos que basicamente do capítulo 1 ao 7, tudo acontece em Jerusalém. Muito bem, vocês fizeram bem na provinha. Então, deixa eu falar, já entrando, antes de ler o capítulo 1, que vamos ler já, ou pelo menos uma parte já. A Bíblia, que eu tenho aqui a letra grande, começa nessa página. Eu falei que são 28 capítulos, mas são 28 capítulos curtos, não é como livros que compramos na livraria hoje. Então, e aqui na minha Bíblia, essa é a última folha de Atos, e aqui está o livro. Ele é um livro fino ou grosso? Fino, né? Muito fino. Então, nessas poucas páginas, nós temos aproximadamente 30 anos de história. Então, sinal de que é uma história resumida. E aí, então, se você já olhou o esboço que eu enviei, lá afirma que o propósito do livro pode ser determinado pela atenção dada a cada assunto. Porque se tem poucas páginas, o que entra porque é importante. Que muita coisa ficou do lado de fora, não deu para colocar tudo, então o que entra é de suma importância. Então, uma das coisas que já falamos, que pregações são importantes, que tem várias pregações de Pedro, pregações de Paulo, ocupam um bom espaço nesse livro. Também, o livro fala muito sobre as pessoas ouvindo o Evangelho se convertendo a Cristo. Temos vários casos de pessoas que ouviram, se arrependeram
foram batizados e suas vidas foram transformadas. Então, certamente, é outro objetivo do livro. Vamos ler, então. Vou pedir Daniel para ler. Eu vou ler Daniel do 1 ao 11, para a gente iniciar. Atos, capítulo 1, do 1 ao 11. Amém. Podemos? Por favor. Atos, capítulo 1, do 1 ao 11. Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Obrigado. Amém. Então, logo aqui no início, um versículo que eu sublinhei aqui, o versículo 3, que vai ser um dos temas do livro e um dos temas que em todas as pregações. Porque o que Jesus fez? Jesus se apresentou, aqui diz, dando-lhes muitas provas indiscutíveis sobre o quê? Que ele estava vivo. Que ele estava vivo, né? Todos os 4 evangelhos fazem isto, que Jesus, ele, enquanto estava vivo, ele falou que iria morrer, e parece que os discípulos não entenderam, mas quando ele fez essa previsão sobre sua crucificação, ele também falou que iria morrer, seria sepultado, mas também iria ressuscitar. E essa é uma das maiores provas que nós temos, né, para seguir a Cristo. Porque o Senhor que nós servimos não é alguém que morreu e acabou, né? Ele ressuscitou e vive para sempre. Até aqui já vai falar sobre Jesus voltando para o Pai. Então, vamos ler também, já falamos que Lucas escreveu Atos, e ele também é o autor de Lucas. Deixa marcado aqui em Atos e vamos voltar para Lucas, capítulo 24, onde vamos ver
como Lucas 24 e Atos 1, tem muita coisa em comum. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. Boa noite. Esther também chegou. A Fátima também está aqui. Luísa, você poderia fazer essa leitura? Lucas 24. Do versículo 44 ao 48. Estou seguindo Sim. o esboço que eu enviei para vocês. Podemos ler? Por favor. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Obrigado. Então, aqui, Jesus, depois que ressuscitou, uma das coisas que ele fez questão de fazer foi de ensinar os apóstolos. E uma das coisas que ele ensinou está aqui no 44, né? No 44. O que ele fez? Ele pegou o Velho Testamento, até temos que saber, e se nós já sabemos, temos que lembrar que para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, não havia Novo Testamento. O Novo Testamento vai aparecer depois, né? Até o livro de Atos está acontecendo. Como é que poderia escrever uma história que nem aconteceu ainda? Então, a Bíblia da primeira igreja foi o Antigo Testamento. Então, Jesus mostrou, olha aqui, tudo que estava escrito a seu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está falando praticamente sobre todo o Velho Testamento. E outra coisa que vamos ver quando chegamos a estudar as pregações em Atos, especialmente quando estão pregando para judeus, quem prega vai usar essas passagens para mostrar que está pregando a verdade. Isso acontece em Atos 2, em Atos 13 também, Atos 7. Outra coisa, nós já falamos sobre a ressurreição. Olha aqui o que Jesus disse no versículo 46, que estava escrito até antes, né? Que o Cristo haveria de sofrer, iria ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Acho que a maioria aqui já conhece passagens como Isaías 53, onde Deus usou o profeta Isaías para falar sobre os sofrimentos do Cristo. E outra palavra que vai aparecer sempre está aqui no último versículo que a Luísa leu, que é o 48. Qual é o papel, ou qual a função dos apóstolos? Eles vão... São testemunhas. Isso, são testemunhas, vão testemunhar, né? Testemunha é aquele que viu e divulga, né? Então, voltando para Atos, até nós falamos que nosso versículo-chave para o livro é Atos capítulo 1, versículo 8, e lá fala também, né? Vocês serão minhas testemunhas. E aí o nosso esboço, né? Em Jerusalém, na Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Muito bom. Vamos ver também, aqui no capítulo 1, a promessa que Jesus fez
Eu vou ler outra vez aqui, 4 e 5. Jesus deu a eles esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E nós vamos ver o cumprimento desta promessa de Jesus já, quando entramos no capítulo 2. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quem tem um comentário, uma pergunta, até aqui nessa aula de hoje? Alguma coisa? Não? Então, vamos prosseguir. Sim, Francisco. O 47 aqui de Atos, ele fala... Atos? Atos 47. Você está falando em Atos ou Lucas? Em Lucas, é isso mesmo, em Lucas 47 diz, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, em todas as nações, ou seja, o mundo inteiro, né? Sim. É o mundo inteiro. Mas isso aqui, lá no Velho Testamento, já estava escrito? Eu não lembro. Então, de novo, um lugar onde fala bastante sobre a palavra sendo divulgada a todas as nações é no profeta Isaías. Também temos a própria história de Jonas, né? Jonas não queria ir a Nínive, pregar para os gentios, pregar para os pagãos. Mas Deus mandou que ele fosse. E justamente aconteceu o que Jonas não queria, né? Aqueles malvados se arrependeram e foram perdoados. Então, é um livro que mostra que Deus ama todas as pessoas. Até existe uma comparação que podemos fazer entre o povo judeu e a igreja. Que Deus escolheu um povo judeu. Povo abençoado, um povo especial, mas aquele povo especial não era especial só para guardar as bênçãos para si, mas sim para compartilhar a mensagem de Deus, a mensagem da salvação a outras nações. E nós, como igreja, hoje, graças a Deus que nós recebemos essa palavra, aceitamos essa palavra, somos hoje filhos de Deus, chamamos Deus de Pai, mas não podemos ficar acomodados, nem egoístas e pensar que esse privilégio é nosso e ficarmos acomodados. Se fomos escolhidos e chamados, é para divulgar a palavra. Divulgar a palavra de Deus, isso aí, está certo. E aqui vemos muito bem esse 47 que você citou, Lucas 24, 47, combina muito bem com o nosso versículo-chave aqui, Atos capítulo 1, versículo 8. Que é praticamente a mesma coisa, né? Sim, Wellington. Boa noite a todos. Sim, interessante aqui esse versículo 5, porque já João, ele batizava com água, até mesmo Jesus se batizou com ele. Mas os discípulos não precisaram, né? Uma consulta também, porque Jesus já deu poder a eles, não é? Ou eles receberam poder para fazer milagres, sim. Isso, então os que começaram esse batismo para perdão do pecado foram os mesmos apóstolos. É assim? Que Jesus deu a eles essa missão de dar continuidade ao seu trabalho. Eles receberam essa dádiva de Jesus. Até existe uma passagem um pouco estranha para a gente no final de João, onde fala que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo depois da ressurreição. Eu creio que existe também a ideia de
ter um pouco e ter mais, né? Porque eles, certamente, o que eles fizeram durante o ministério de Jesus, eles já fazem com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Se eles estão realizando milagres, mas depois da ressurreição, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo para ser uma medida maior. E aí, nós vamos ver várias vezes durante lendo esse livro, estudando esse livro, que agora em Cristo, todos que estão em Cristo recebem o perdão dos pecados e a dádiva do Espírito Santo. E aí entrou uma dúvida, porque aí João batizava, mas com que fim João batizava? Porque Então, era para o arrependimento mesmo. Até aqui não fala, não, aqui só fala com água, mas porque ele estava preparando o povo para Jesus, chamando o povo para sair dos seus caminhos tortos e para buscar Jesus. Já era um arrependimento, mas sem o Espírito Santo. Deixa eu ver. Tem uma passagem lá na frente onde encontram discípulos que só conheciam o batismo de João. Esse é o 19. João, se você quiser ler depois, nós vamos ver lá na frente em Atos 19, mas em Éfeso, Paulo encontra pessoas que só conheciam o batismo de João. Ele fala aqui, no 19:4, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, mas João não sabia sobre o Espírito Santo. Sim. A mão da Fátima também. Fátima, seu microfone. Oi, pastor Léo. Então, o batismo... não, a outra Fátima. Desculpa, eu preciso falar Fátima Lima. É Fátima. Sou eu, né? Eu levantei a mão. Então, aqui a respeito do batismo de João, que ele batizou nas águas. Então, o batismo que nós recebemos na igreja hoje é o batismo de João, então. Não, é o batismo de Jesus, mas... Sim, mas é nas águas. Sim, é nas águas também, mas João batizava nas águas para o arrependimento, porque não tinha o Espírito Santo. Hoje, o batismo nas águas é para estar unido com Jesus, na sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, para receber o perdão e o Espírito Santo. Ah, tá. Porque eu já vi outra igreja aí falar, outra coisa também, que depois eu fui. Então, até guarda essa dúvida, que eu não sei se vai dar semana que vem de chegar em Atos 2:38, ou você pode ler em casa 2:38, que fala sobre o fato de que, sendo batizado, recebemos, naquela hora, o dom do Espírito Santo. Sim, então, agora eu vou complementar com outro assunto aqui que eu estou ficando na dúvida. Porque eu conheço, na verdade, as minhas irmãs, que vivem nessa igreja lá, e elas falam que foi batizada, que depois que foi batizada com o Espírito Santo, não sei o quê. Eu falei, mas o batismo das águas, né? O mesmo não, batizou nas águas, mas depois foi batizada com o Espírito Santo. Aí recebeu o poder de falar em línguas, não sei o quê. Então, coisas assim. Sobre falar em línguas, também vamos ver se conseguirmos chegar no terminar o capítulo 1 hoje, entrar no capítulo 2 semana que vem, já vamos ver alguma coisa sobre falar em línguas, que é diferente daquilo que algumas pessoas pensam quando vemos o que está escrito na Bíblia. Falou comigo por telefone. Que ela foi batizada tem um tempo, já tem uns 2 anos mais ou menos, mas depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, aí tudo mudou, aí aparece como a gente fala em língua, e não sei o quê, aí eu fiquei assim meio... Eu não quis puxar muito o assunto, porque não quis debater na história, sabe? Então, por isso que é bom estudar a Bíblia, que vai esclarecendo essas coisas. Pois é.
Tem coisa que a gente só lendo, eu já li todas, já voltei, já repeti de novo, mas tem muitas coisas que ainda está com dúvida e a gente vai tirando num estudo desse. Muito bem. Então, me lembra que vamos falar mais nas próximas aulas, tá bom? Tá. Vamos ver mais aqui. Já citamos a palavra testemunhar. Vamos ver esta palavra aqui. Eu vou precisar de... Eu ia pedir várias pessoas para ler, mas acho que vai demorar mais. Luciana, você poderia ler? Eu vou lhe dar vários versículos para ler. Então, começa no capítulo 2:32. 2:32? Sim. 2:32 de quem? De Atos. Nós estamos em Atos. Pode ler, pastor Léo? Sim, por favor. 2:32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, a palavra que estamos frisando aqui é testemunha. Pedro falando que nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou Jesus. Pode ver agora, Luciano, 3:15. 3:15. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas, repetindo. Também 5:32. 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém. Aí também entra, né, Fátima? Quem recebe o Espírito Santo? Aqueles que obedecem a Deus. É geral, né? Também, Luciana, 10:39. Sim. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Então, aí, de novo, é o apóstolo Pedro pregando na casa de Cornélio. E a prova que ele tem é que eu vi, eu testemunhei. Também 13:31. Luciana, 13:31. Sim, 13:31. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Aqui é Paulo falando sobre a parte que os apóstolos são testemunhas. E o último versículo que vamos ver agora é 22:15. Sim, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Amém? E aí foi quando Saulo foi chamado por Deus para ser testemunha, né, diante das pessoas. Então, dá para ver que é um tema, né, em todo o livro. E que nós também devemos ser testemunhas. Até como estou com Apocalipse na cabeça, Apocalipse também fala a mesma coisa, que nós temos uma missão. Nossa missão é divulgar a mensagem de Cristo, proclamar a palavra da salvação. Deixa eu ver aqui mais. Temos, voltando para capítulo 1, Jesus voltou para o Pai, né? Mas esse Jesus que voltou para o Pai não nos deixou sozinhos, porque ele deixou o Espírito Santo. Vamos ver aqui. Sandy, você poderia ler? Mateus 28:20. Até começa no 19, pode ler 19 e 20. Sim. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como é que Jesus está conosco hoje? Aqui ele não está em carne e osso. É seu Espírito Santo que está conosco. Pode ler também Santo João, capítulo 16, versículo 7. Jesus ainda vivo, ainda aqui, ele falou essas palavras para os 12. João 16, versículo 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E esse conselheiro quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, podemos dizer, o Jesus está afirmando aqui que ele indo embora é uma vantagem. Sim. Como é que é vantagem? A ausência de Jesus é uma vantagem. Porque o Jesus indo, corpo e carne e osso, ele volta em espírito, e o Jesus carne e osso, ele só pode estar num lugar. Se ele está em Jerusalém, ele não pode estar em Nazaré. Se está em Nazaré, ele não pode estar em Cafarnaum, muito menos no Rio de Janeiro. Mas o Jesus do Espírito Santo, ele pode estar na sua casa e na minha casa, né? Parentes nossos que moram em outro estado ou outro país, né? E mais um aqui, Santo Efésios 4:10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, Jesus subiu, voltou para o Pai, mas enviou seu Espírito para estar com a igreja. Essa é a nossa promessa do Pai, é a presença de Jesus conosco hoje. Amém. Voltando para Atos capítulo 1, tem uma pergunta aqui para vocês. Qual foi a reação dos apóstolos quando Jesus subiu e voltou para os céus? Ficaram parados olhando para o céu, né? Parados olhando. Wellington, o que você ia dizer? A mesma reação que deveríamos ter tudo, né? Ficar olhando para o céu, esperando, vindo Jesus partir, maravilhado, né? Maravilhados. E o anjo, parece que o anjo está fazendo uma pequena correção, né? Puxão de orelha. O que tem de errado ficar ali olhando? É errado ou não é errado? Não é errado, não. Então, olha o que está escrito aqui, Francisco, eu vou ler do 9 ao 11. Tendo dito isso, Jesus foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, a uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Então, creio que pecado não é, né? Mas eu acho que deixa a desejar, não é o que deixa a desejar. Alguém tem uma
sugestão, uma ideia, Wellington? Bom, eu imagino quando, vamos supor, a gente despede um familiar que se vai em avião, né? Vai em voo, e nós ficamos olhando esse avião que se perde lá no horizonte, como melancólico, como, né? Como despedindo essa pessoa. Eu entendo que os anjos falaram, não fique melancólico, não fique triste, né? Ele voltará, né? Quando tenha que voltar, ele vai voltar. Também, não é para ficar triste, tem que ter esperança. Isso. Bom, gostei. Outras ideias? Eu tenho uma ideia também. Para mim, na minha ideia, é que assim, tipo, falando assim, ele vai voltar, então vocês têm que começar a trabalhar. Assim, podemos ficar olhando, mas ele mandou fazer uma coisa. Não podemos continuar olhando assim, ele vai voltar, então vamos trabalhar que o tempo já está correndo. Isso foi o que eu entendi, para mim era isso, né? Essa foi a minha ideia também, de que pode parar e olhar, tudo bem, mas temos trabalho para realizar, né? Temos uma missão que precisa ser cumprida. Amém. Mas, Léo, a minha pergunta seria, mas aonde é que está o erro em olhar? Porque então, não é que é um erro, é que existe algo melhor, né? Mais importante. Mas me diz uma coisa, agora falando assim, bem particularmente, o que é de errado olhar sua esposa ou seu filho pegar um avião, vamos botar isso, pegar um avião e você ficar olhando o avião até sumir de sua vista? Não vejo nada de errado nisso, né? É um momento que acho que todo mundo olharia. Sim, mas eu acho que o que estamos falando é se você vai permanecer assim, né? Não, você vai ficar com uma saudade que não acaba e você não consegue pensar em mais nada, só pensar, foi embora, como é que eu vou fazer? Mas aí não. Mas eu acho assim, se Jesus, eu estava andando com Jesus, um bom tempo da minha vida, e de repente eu vejo ele subindo, eu não vou olhar? É difícil não olhar, né? Não, claro, não. Essa parte é normal e natural. Agora, bem porque você ou nós não poderia ficar olhando a vida inteira, porque ele ia desaparecer. Quando ele desaparecesse, você deixava de olhar. Eu acho que não tem nada de errado em olhar. Na minha opinião. Não, sim. Tá certo. Vamos prosseguir, então. Nós temos do versículo 12 ao 26. Esther, que está com o sinal bom hoje? Esther, dá para ler ou não? Acho que está congelado ali. Daisy, pode ler, então? Daisy ou Alves, um de vocês? Atos 1, do 12 ao 26. Sim. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes preparavam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, pode dar uma paradinha. Eu pedi para ler mais, mas vamos olhar aqui duas coisas que eu acho muito importante, que estão no versículo 14. Uma coisa eles estão se ocupando com qual atividade? Orações. Em orações. Oração, isto.
Então, certamente, a igreja hoje precisa ser uma igreja que ora, né? Os apóstolos de Jesus dedicaram muito tempo à oração. Até é interessante lá em Atos capítulo 6, quando vai surgir um problema com as viúvas, os apóstolos pedem para escolher outros homens, porque eles próprios vão se dedicar à palavra e à oração. E creio que nós precisamos orar mais, porque orar é pedir a Deus. E sem Deus, o que nós vamos conseguir? Nada. Sim, pode falar, irmão. Eu queria fazer uma pergunta. Quando fala, né, orando com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, que é irmão de Jesus? Sim, que Jesus, depois que Jesus nasceu, Maria casou com José e teve outros filhos. Esses irmãos não tem nome aqui, não especifica não. Nós sabemos, lá nos Evangelhos tem uma passagem, esqueci, posso procurar depois, onde fala sobre uns 4 dos irmãos. Eu sei que tem um chamado Tiago, que vai aparecer no livro de Atos como um dos presbíteros da igreja em Jerusalém, e um outro irmão chamado Judas, que tanto Tiago quanto Judas são autores de cartas aqui no Novo Testamento. Tiago, que nós temos aqui, cremos que é o irmão de Jesus que escreveu, e Judas, aquela carta perto de Apocalipse, também é Judas, filho de José e Maria. Certo. Tá bom. E você falou sobre Maria, eu ia também falar sobre Maria, que como nós estamos aqui num país católico, e nós sabemos como Maria é colocada como quase uma deusa, né? Quase igual a Jesus. É interessante que ela não aparece mais na Bíblia. Essa é a última vez que ela vai aparecer. Ela aparece um pouco nos Evangelhos e depois aqui em Atos capítulo 1, versículo 14, e não aparece mais. Certamente ela não, na Bíblia, ela não tem esse papel que é dado para ela no catolicismo. Até também, não sei se vocês já repararam, lá em João, acho que é João capítulo 2, onde Jesus faz seu primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. Maria faz um pedido, se podemos falar, ela dá uma ordem. A única vez na Bíblia que ela dá uma ordem, sabe? Manda o pessoal fazer o que ele está mandando. Isso, ela pede para que os homens ali obedeçam Jesus, né? Sigam Jesus, façam o que Jesus mandar. Então, se queremos honrar Maria hoje alguma coisa, devemos honrar essas palavras de Jesus. Obedeça a Jesus, e você estará muito bem. Léo. Verônica? Uma pergunta, já que você tocou aí nessa dos católicos, né, que falam muito de Nossa Senhora, e existe essa Nossa Senhora, porque é Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora... Porque, assim, o católico, parece que eles acreditam mais na Nossa Senhora do que em Jesus, né? Então, esse que é o problema, né? E não tem base bíblica para isso. Mas existem essas Nossas Senhoras todas? Nossa Senhora de Então, e já é outra coisa, né, Verônica, que, pelo que eu sei, são pessoas que afirmam que Maria apareceu para elas. E parece que cada país tem a sua Maria, né? Aqui no Brasil tem a Aparecida do Norte, que Maria apareceu lá. Em Portugal é a Maria de Fátima. Em México é Guadalupe, e uma outra Maria apareceu lá. Na França, França que é Lourdes. Acho que é. Nossa Senhora de Fátima. De Lourdes, da Guadalupe, um monte, porque cada país, a Maria apareceu para alguém. Cada um tinha a sua Maria. Cada um tinha a sua Maria do jeito que eles queriam lá. Mas aí que você vê que não tem nada a ver com a Bíblia.
Até não tem nada a ver com a realidade, que como é que vai ter mais de uma pessoa só? Uma pessoa se divide, vai se multiplicando, né? O engraçado é que as pessoas acreditam muito no católico, né? Porque eu digo isso porque eu também já fui católica e eu também acreditava nas Nossas Senhoras, assim, mais do que faz promessa, né, para Nossa Senhora do Rosário, para Nossa Senhora de Faz, fazem promessa e acreditam, assim, fielmente, né, que consegue a graça em nome de Nossa Senhora. Né? Mas se nós vamos seguir a Bíblia, nós vamos colocar nossa fé em Jesus, né? Sim, sim. Essa pulsão de Maria que existe, eu posso falar porque lá em casa, minha mãe teve 7 filhas e 7 filhos. Então, lá tem Maria das Graças, Maria das Neves, Maria José, Maria Pura. Aí eu diria que esse negócio de Maria, essas outras Maria, é comércio. Entendeu? Porque Maria, mãe de Jesus, só existe uma. Né? Sim, só uma. Existe outra. Muito bem. Vamos tentar ler o restante aqui. Eu não sei se vai dar para terminar, mas pelo menos a gente vai ler. Fátima, você pode ler do 15 ao final? Minutinho, eu vou fechar o microfone aqui, tem uma criança falando. Pode ler, Fátima. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Obrigado. Eu estava vendo aqui, Francisco, que na sua própria folha tem a referência onde fala sobre outros filhos de Maria, em Marcos, capítulo 6, versículo 3, se você quiser ver depois. Aqui em Atos, capítulo 1, temos o assunto de Judas, né? Judas, que foi um dos 12, mas como todo mundo sabe, ele traiu Jesus. Até aí interessante, Francisco falou sobre nomes. Tem muitas pessoas com o nome de José e de Maria, mas onde está a pessoa que se chama Judas? Ninguém quer colocar esse nome num filho, né? Então, Judas traiu o Senhor e aqui
pedem para escolher outro para tomar o lugar de Judas, que agora tem 11 apóstolos e vai voltar a ter 12. Agora, outra coisa que é interessante é que, posteriormente, quando os apóstolos vão falecendo, como em capítulo 12 de Atos, Tiago foi morto por Herodes, aí não escolhem outro para tomar o lugar de Tiago. Eu vejo que os apóstolos que são fiéis até a morte, que não são traidores e não desistem do caminho, não há necessidade de ter outro para ocupar a sua vaga. Só temos esse caso aqui de Judas, porque Judas não foi fiel ao Senhor. Então, olhando para capítulo 1, 21 e 22, quem serve para ser um apóstolo? E tem a ver com uma palavra que já foi citada hoje, várias vezes. Testemunha. Então, a palavra é testemunha, porque eles têm que escolher um homem, no versículo 21, que esteve conosco todo o tempo, né? Aí no versículo 22, desde o dia do batismo de João, quando João batizou Jesus, até o dia em que Jesus voltou para o céu. Porque se ele vai testemunhar, tem que ser uma pessoa que viu. Então, isso também nos mostra que, além dos 12, havia outros discípulos acompanhando Jesus, né, durante seu ministério aqui na Terra. Então, vai ser um desses irmãos para ocupar essa vaga, ou esse cargo de Judas. Então, eles escolheram, ou encontraram dois, um chamado o José, chamado Barsabás, e o outro conhecido como Justo e Matias. E aí, então, entre esses dois, no finalzinho, no 26, é Matias, que foi sorteado para ser contado entre os 11. Substituir Judas, né? Dúvida, Fátima? Ele foi sorteado para substituir o Judas. Sim. E eu vi ali que só fizeram, não sei que tipo de sorte, né? Como é que foi sorteado? Mas só fizeram assim porque os dois são igualmente qualificados, né? Duas pessoas qualificadas, mas só tem uma vaga. E é interessante também que antes de lançar sortes, eles oraram, né? No 24. Oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido. Então, mais uma vez, vemos aqui o papel da oração, a importância que a primeira igreja dava à oração. Sim, Daisy? Os 12 discípulos foram os 12 apóstolos, né? Então, todos os apóstolos são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos. Entre todos os discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Né? Esses nomes que estão aqui no versículo 13, né? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, e tem 2 com o nome de Judas. São os 12. Mas também não foi chamado de apóstolo? Então, esse é um caso à parte. Ele fala em 1 Coríntios 15 que ele é um apóstolo chamado fora da época, fora de tempo. Então, incluindo Paulo, vai ter um total de 14, né? Que tem Judas, que saiu, Matias entra, e depois ele coloca Paulo. Mas Paulo é tipo um apóstolo enxertado, né? Porque ele, na realidade, não andou com Jesus. A experiência que Paulo tem com Jesus é uma experiência espiritual, através de revelação. Paulo é dos gentios, né? Paulo, ele é um judeu, mas ele foi chamado com essa missão de levar a palavra para os gentios. Até como nós falamos semana passada,
o livro de Atos praticamente se divide em duas partes. A primeira parte, Pedro, pregando especialmente para os judeus. A segunda parte, Paulo, pregando especialmente aos gentios, os não-judeus, às nações. Não sei se respondeu a sua pergunta, Daisy. Sim. Mais alguém? Uma dúvida, uma pergunta? Temos aqui, a hora já passou, mas temos no final do nosso esboço 4 perguntas. Eu vou pelo menos ler as perguntas para a gente meditar. A primeira é: como o fato da ressurreição de Jesus leva você a ser uma testemunha viva? 2. Como o Espírito Santo capacita você para servir a Deus hoje? 3. Por que a oração é tão importante em nossas vidas? 4. Como a certeza da volta de Jesus muda seu dia a dia? Realmente são 4 fatos, né? 4 doutrinas bem importantes na vida dos servos de Cristo, que nosso Jesus ressuscitou, que Ele nos dá o Espírito Santo, podemos falar com o Pai através da oração, e um dia Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. Pensando sobre esses fatos, vamos estar sempre focados naquilo que é importante, não é? Mais alguém? Outra pergunta, outra observação? Algo que tocou você quer reforçar? Uma perguntinha lá no capítulo 18, no versículo 18, Sim, né, diz que ele adquiriu um campo com preço de iniquidade. Ele se matou? Judas se matou, sim. Então, isso está lá no final dos evangelhos, né? Ele se enforcou. Até aqui fala, né? Isso. Cadê? Só que no meu fala que rompeu-se pelo meio todas as suas entranhas. Sim. E derramaram. Então ele se matou, né? Sim. Dá a entender que ele se enforcou e depois o corpo caiu. Né? Não sei se ele ficou lá pendurado e até apodreceram, não sei como é que foi. Certamente foi uma morte muito feia. E creio que para comprar o campo foi que ele jogou as moedas lá no templo. Mas eu creio que os sacerdotes não queriam ficar com o dinheiro, então usaram o dinheiro para comprar esse campo. Entendi. Onde ele foi sepultado. Mas uma história muito triste, né? Até também tem o contraste muito grande entre Pedro e Judas, né? Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, 2 pecados feios, só que Pedro depois se arrependeu, se regenerou, se recuperou, né? Foi usado por Jesus de uma forma maravilhosa. Judas não se arrependeu, tirou a sua própria vida e perdeu essa oportunidade, né? Creio que se ele tivesse se arrependido, também teria outra oportunidade. Sim, irmã Luísa. Luísa, depois temos a Fátima e o Francisco. Luísa? Então, eu tenho uma outra versão aqui no celular, sim, da Bíblia, de Jerusalém. E ela fala uma outra coisa aqui que nessa minha outra Bíblia que eu tenho, da João Ferreira de Almeida, não fala. No capítulo, no versículo 18, que a Esté acabou de falar. Bom, aqui na de Jerusalém fala o seguinte: ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. Aqui na NVI fala, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça
seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Então foi de muito alto que ele caiu. Entendeu? Pode ter sido caído uma pedra de feno. Isso é o meio. Só a gente vendo o filme, né? Acho que esqueceram de gravar. Então, Fátima, depois o Francisco. Então, eu acho que o Judas não se arrependeu e fez o que fez, porque o próprio Deus já escolheu ele para isso, que é para se cumprir tudo aquilo que ele tinha professado que ia acontecer, né? Bom, eu não diria que Deus... eu acho que Deus não leva ninguém a fazer coisas erradas. Deus já sabia. Mas eu creio que foi uma escolha que ele fez, né? Que até olhando, acho que é João capítulo 12, que fala sobre a venda do perfume, que ele queria que o perfume fosse vendido, porque ele era o tesoureiro, ele ia ficar com a parte do dinheiro. Então, ele já tinha esse outro pecado do roubo também, né? Ou a avareza, né? De gostar do dinheiro. Ele nunca se arrependeu mesmo, porque a gente vê que tem outros homens de Deus, tipo Davi, que Davi aprontou muito também, mas se arrependeu, e Deus sempre... Paulo também. Aí que está, né? Então, nós hoje, é uma lição para a gente, né, Fátima? Todos nós vamos errar, mas vamos nos arrepender, pedir perdão, levantar e tentar de novo. O arrependimento é uma coisa que só entre a pessoa e Deus. Porque eu não posso julgar ninguém, dizer que está arrependido, se de verdade não está. Não posso dizer. Só o meu coração com aquela pessoa, com Deus sabe se eu estou arrependida ou não estou, né? Eu acho que é assim. Sim. Irmão Francisco? Esse é o microfone, Francisco, que eu fechei na hora que a criança estava falando. Você também não me avisa nada, né, seu Léo? Me diz uma coisa, eu estou aqui pensando aqui, porque nós vimos aqui que o Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Existe alguma diferença, ou qual é a diferença entre negar e trair? Acho que é tudo a mesma coisa, né? Bom, são parecidos, né? São dois pecados, dois crimes, só que negar é dizer que ele não conhece Jesus. Mas trair foi que outro entregou Jesus para ser morto. Jesus. Então, Pedro diz, eu não tenho nada a ver com aquele homem, não conheço. Mas Judas levou os soldados para pegar Jesus, para Jesus ser morto. É bem conhecida. Então, aí já eu vejo como mais grave, né? E ainda vendeu a informação. Porque você querer minha morte é uma coisa, falar que você não me conhece é outra coisa. Né? Tá bom. Bem esclarecido. Sim, Wellington? O Pedro se arrependeu, realmente, e o outro não se arrependeu. Sim, Pedro negou e também mentiu. Sim. Até para negar tem que mentir, né? E ainda também eu entendo que não tem pecadinho e pecado grande. Não, qualquer pecado é pecado. Só tem pecados maiores no sentido das consequências, né? Que eu posso dizer que você é feio é uma coisa, mas matar você é outra coisa. E se eu matei, eu não tenho como pedir perdão amanhã. Dizer que você é feio, eu posso me arrepender, né? Vamos parar por aqui hoje, então. Deixa eu parar a gravação. Vamos ter